Como prometido, um pouco mais tarde do que eu imaginava, porém, a partir de hoje, começarei essa nova série no canal, que é o princípio regulador do culto. Aqui falaremos um pouco a respeito dos atributos de Deus, antes de entrarmos no princípio regulador do culto. Esse é um tema que nós necessitamos muito, mas muito mesmo, em nossos dias. Há muitas congregações por aí fazendo de acordo com o que bem parece aos seus olhos e não mais de acordo com a palavra, que é ela que deve reger o culto, pois nela se encontra tudo aquilo que Deus nos deixou para que pudéssemos saber como devemos proceder, o que devemos colocar, incluir e não acrescentar no culto a Deus. E hoje nós iremos começar com o primeiro atributo de Deus, que é a onipotência de Deus. Você sabe o que é a onipotência de Deus? Muitos têm uma visão, uma mentalidade muito superficial, muito supérflua do que é a onipotência de Deus. Quando se fala em onipotência, as pessoas já imaginam logo Deus explodindo alguma coisa, algo totalmente poderoso acontecendo no mundo, tragédias, catástrofes, mas não é bem isso. Deus, ele pode fazer muitas coisas, pois a onipotência dele diz: Deus tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Mas isso não significa que toda e qualquer coisa que acontece no mundo é Deus que está agindo. Ele tem o controle de todas as coisas, ou seja, as coisas vão acontecendo, porém no controle de Deus vai até um certo ponto, até onde ele permite. Então Deus ter o controle de todas as coisas não significa que ele executa todas as coisas. Todas as coisas estão em seus decretos, porém não significando que ele é a causa de muitas coisas. Muitas coisas vêm por causa do ser humano, por causa do seu pecado, por causa da própria responsabilidade do ser humano. Já outras é a própria natureza reagindo àquilo que o ser humano muitas das vezes provoca. Deus é onipotente, irmãos, ele tem todo o poder, ele pode fazer todas as coisas, pois ele é onipotente. Eu poderia passar este vídeo inteiro falando somente sobre a onipotência de Deus em relação à sua criação, à natureza, as coisas que foram criadas, o planeta Terra, as aves, os peixes, os répteis, enfim. Poderia fazer isso e você iria compreender a grandeza de Deus. Mas eu quero trazer hoje para você um ponto que é muito pouco tocado a respeito da onipotência de Deus. E eu creio que você vai ter uma noção ainda maior do que é ser Deus onipotente, que é o nosso Deus. Te convido agora, antes que essa mensagem continue, você possa ajudar o canal curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo. Eu tenho percebido, já não é de hoje, em outras mensagens eu já mencionei isso, que muitas pessoas estão assistindo, ouvindo as mensagens, mas muitas delas, uma porcentagem maior, são de não inscritos. Então, se você que está acompanhando, basta 2 cliques. Você clica em se inscrever, logo após acione as notificações tocando num sino que fica logo após e pronto, você está inscrito no canal. Amém? Que forma então que eu vou transmitir para vocês a onipotência de Deus? Primeiro, vamos fazer um contraste aqui. Deus, ele criou todas as coisas e isso já é maravilhoso. Planeta Terra, por exemplo, ele está num local perfeito.
Se ele estivesse um pouco mais próximo do Sol ou um pouquinho mais longe, não haveria vida na Terra. Seria impossível ter vida na Terra. Se, por exemplo, se eu não estiver enganado, não é a minha área, mas se eu não estiver enganado, se Júpiter ou Saturno, um dos dois, não estivessem no local onde estivessem, se eles não tivessem a força gravitacional que eles têm, o nosso planeta seria bombardeado a todo tempo por lixo espacial, por diversos asteroides. Mas por causa desses planetas, ou um deles pelo menos, a força gravitacional é tão grande que eles atraem todo esse lixo para eles, protegendo a Terra dessas catástrofes. Então você percebe quão maravilhoso é o poder de Deus, a inteligência de Deus em ter feito todas essas coisas. O contraste que eu quero fazer isso é: Deus criou, ok. Com toda certeza exigiu muito poder para que Deus criasse todas as coisas. Já são maravilhosas. Agora você imagina Deus pegando algo já criado e tendo que recriar, remodelar, refazer. É isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Vamos no livro de Marcos, capítulo 10, e vamos ler a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, essa história aqui é do conhecimento de muitos. Muitos conhecem essa história. Mas vocês já compreenderam o que está dizendo aqui? Se ainda não, preste bem atenção e no final você vai entender quão poderoso nosso Deus é. Ele criou algo do nada. Isso é maravilhoso. Mas com o ser humano, já antecipo, ele teve que recriar, remodelar para que o ser humano viesse a crer nesse Deus. Vamos entender isso de forma melhor. A passagem começa dizendo: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O que Cristo está dizendo aqui? Que Ele próprio não é bom? Não é isso. Cristo está retirando do jovem rico a imagem de que o ser humano é um ser bom, que a sua natureza é boa, que a sua matéria é boa. Cristo diz para ele: Não, jovem rico, ninguém é bom senão um, que é Deus. Então Cristo já começa a quebrar aqui as falsas ideias do jovem rico em relação ao ser humano. No verso 19, Cristo faz um teste com ele. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
que Cristo citou somente esses mandamentos? Sabemos que são 10 mandamentos. Por que Cristo deu somente esses mandamentos? Não sei se é do seu conhecimento, mas os primeiros mandamentos, do primeiro, se eu não estiver enganado, até o quarto, se referem à pessoa de Deus, ao nosso relacionamento com Deus. E os demais mandamentos se referem ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, quando Cristo vai fazer esse teste com o jovem rico, ele traz essa ideia. Vamos ver se você é uma pessoa que está agradando ao coração de Deus. Vamos ver como está o seu relacionamento com o seu próximo. E ele vai e responde: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, o que me falta ainda? Eu sou bom. Eu sou uma pessoa legal. Eu não tenho inimizades. Eu sou uma pessoa boa. Eu mereço ir para o céu, pois estou guardando os mandamentos. Olha o que Jesus responde. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Você percebeu a incoerência desse jovem? Você percebeu que ao a Cristo usar os mandamentos que se referem a um relacionamento entre um e outro, entre os seres humanos, ele, no final, pegou de vez o jovem rico, provando que ele não é bom, que o ser humano não é bom. Por quê? Tudo aquilo que ele falava que fazia, ele fazia sim, porém de forma religiosa, sem amor algum no seu coração, sem prazer algum. Pois na hora dele provar que de fato amava o ser humano, ele não quis provar. Ele teve o amor ao dinheiro, à riqueza, aos seus bens. Ele se agarrou nisso. Ele não provou que aqueles mandamentos que ele estava seguindo eram de fato algo por amor a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo, mas sim de forma religiosa, como muitos nos dias de hoje ainda assim procedem. Então, de forma simples, eu quero a partir de agora começar a concluir. Você percebeu o que Cristo fez com ele? Da mesma forma que é o jovem rico, assim é todo ser humano que não conhece o poder de Deus. Assim é todo ser humano que não conhece o amor de Cristo Jesus. Não que os outros sejam melhores, mas eles têm a plena noção, os cristãos têm a plena noção de que são seres miseráveis, de que são seres dignos do inferno, que são seres dignos de toda a punição. Agora o jovem rico pareceu que não tem essa noção. Você possivelmente pode ser que não tenha essa noção de que é merecedor de punição, que os seus pecados são passíveis de punição. E que punição é essa? O inferno, o lago de fogo e enxofre. Nós vamos ver agora a onipotência de Deus, aonde está nisso. Há uma sistematização bíblica para falar a respeito da salvação. É a Ordo Salutis, a ordem da salvação. A Ordo Salutis, ela tem como princípio, o primeiro ponto, o chamado. Pela palavra, nós somos chamados à redenção, ao arrependimento. Então, o ser humano, sem ouvir a palavra de Deus, ele não consegue ir até Deus. Mas há um outro processo que necessita
para que ele vá até Deus, que é o processo de regeneração. Após o processo da regeneração vem a conversão. Por quê? Sem você ser regenerado, recriado, vivificado, trago de volta à vida, você não pode exercer fé. É impossível. Então, depois da regeneração, você tem fé suficiente para que você venha crer e se converter. Amém? Após a conversão, vem a justificação. Você se torna justo diante de Deus, um ser justificado. Após a justificação, você se encontra agora dentro da família de Deus. Você agora é chamado filho por adoção, mediante a fé em Cristo Jesus. Após a adoção vem a santificação e, por fim, glorificação. Imagine todo esse processo, irmãos. Quanto poder Deus não usou, Deus não usa para trazer um pecador para junto de Cristo. Eu não estou aqui colocando dificuldade em Deus fazer isso, mas na quantidade de poder que Ele usa para trazer um pecador ao arrependimento, para trazer um ser humano de volta à vida. É isso que Deus faz. Para que eu e você venhamos a ir até Cristo, nós necessitamos ser vivificados novamente. A palavra de Deus nos diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano sem Cristo, ele é morto em seu próprio delito e pecado. E que morto é esse? É morto espiritual. Ele não consegue ir até Deus se este não o atrair até Ele. Você lembra quando Jesus chamou Lázaro para fora? É mais ou menos assim. Na verdade, é dessa forma que acontece comigo e contigo quando nós somos chamados. É exatamente assim. Cristo nos chama. Venha para fora deste túmulo. Saia deste túmulo. Viva novamente. Quanto poder, irmão, Deus não usou. Por que eu falo isso? Pois para que Deus venha criar, Ele passou a criar do nada. Ele pegou algo que ele quis pegar, o seu poder, e criou. Eu tenho a plena certeza que se você for criar algo, vai ser muito mais fácil e menos trabalhoso do que você recriar. Você destrói algo, deixa em migalhas. Deixa em migalhas. Por exemplo, seu aparelho celular. Não vou dizer para que ninguém faça o teste, mas você imagine você martelando seu celular até ficar com vários pedaços. Ele foi criado. Foi difícil de alguém criar aquilo. É muito difícil, creio eu, fazer um aparelho celular. A tecnologia que nós vemos nos dias de hoje é algo extraordinário. Agora você destrua isso. Destrua essa obra de arte. Destrua esse aparelho celular. E tente recriá-lo. Tente recriá-lo. Você vai ver a dificuldade, o trabalho que vai te dar. A mesma coisa para Deus. Deus tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas. Mas isso não significa que Ele use menos que Ele use menos poder. Ele usa muito mais poder para nos recriar. Porque nós, como seres humanos, caídos, pecadores, mortos espiritualmente, nós necessitamos dessa criação. Nós somos como se fôssemos uma massa deformada na mão do olheiro. O olheiro pega uma massa e cria algo. Agora, depois de criado, se ele quebrar aquela sua criação, deformar a sua criação, vai ser muito mais trabalhoso. Por exemplo, eu posso falar aqui a respeito da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, muitos consideram, e eu creio assim,
e ela nasceu no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Ali se iniciou a Igreja de Cristo, aqui na Terra, a Igreja de Atos, e se espalhou por todo o globo terrestre. Após a perseguição dos cristãos, todos os apóstolos morreram, ficando somente João, que morreu por morte natural. Veio a deformação da igreja. Veio o período das trevas da igreja, a idolatria, as indulgências. Diversas heresias entraram no meio da igreja. Então ela se deformou. Primeiro ela se formou no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo e com a pregação do Evangelho pelos apóstolos. O Evangelho se espalhou e a igreja era firme, era forte, era saudável. Porém, veio a perseguição. Todos foram martirizados. Novamente falando, somente João, que morreu de morte natural. Após essa deformação com a instituição papal em Roma, a igreja se deformou. Aquilo que foi formado foi depois deformado. Por causa disso, houve a imensa necessidade de uma reforma. A reforma, ela trouxe aquilo que tinha tido algum dia uma forma. Então o ser humano, como imagem e semelhança de Deus lá no Éden, Adão e Eva, eles eram a imagem perfeita, semelhança de Deus. Porém eles se corromperam, se deformaram. Foi necessário que Cristo Jesus viesse a este mundo para reformar, para trazer de volta a forma do ser humano, para que este viesse novamente a ser em Cristo imagem e semelhança de Deus. Você imagina quanto poder Deus não usou? Você imagina quanto poder Deus não usa para converter aqueles que ainda estão perdidos por aí? Tente imaginar quanto poder Deus não usou para converter, para trazer você, que já é cristão, cristã, homem e mulher de Deus, para trazer vocês para junto dele. Pois todos nós pecamos, nos tornamos odiosos aos olhos de Deus, estávamos sobre a ira de Deus. E para que viéssemos a sair desta ira, sair de um ser odioso, perverso, iníquo, para um ser bondoso, justo aos olhos de Deus, não por nossa própria justiça, mas por tudo que Cristo já fez, para que nós viéssemos a nos tornar pessoas melhores, com todos os frutos do Espírito, foi necessário, com toda certeza, muito poder. Não vou me alongar muito, porque há muito o que se dizer a respeito da onipotência de Deus, mas quero deixar aqui esta mensagem para você. Espero que tenha gostado. Procurei ser bem simples e objetivo com o que eu quis trazer. E se por um acaso não compreendeu algo, pode me chamar nos comentários. Nós iremos bater um papo sem problema algum, mas eu peço para que Deus abra o seu entendimento. Se você ainda não é convertido, se você somente conhecia de forma supérflua, simples, a onipotência de Deus, achando que a onipotência somente se refere à sua criação, que você tenha agora esse entendimento de forma melhor. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Amém?
Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia.